Fala aí pessoal, professor Salvanari de novo, e dando sequência aos estudos de estatística e mais ainda nas medidas de tendência central, né? Já falei de média aritmética, de casos de média aritmética, já falei de moda, comecei a falar de mediana e estou dando sequência à mediana. E no caso, hoje esse vídeo aqui é a mediana e olhando a frequência, né? Então, no vídeo anterior de mediana, eu mostrei como é que calcula a mediana no caso discreto e dando, né, esse rol de amostras. Assim, né? Agora eu vou falar olhando a tabela de frequência, tá bom? Vamos ver como é que fica. É o mesmo exemplo do que eu peguei, mesmos números, né, que eu peguei no outro vídeo, só que agora com essa informação da tabela. Falou? Então, vamos ver como é que fica aí. Bem, então tem os números aqui da sua amostra, né? Enfim, 3, 4, 2, 5, 1. Isso aqui pode ser o que você quiser. Né? Quantidade de pessoas que visitaram um parque e durante 9 dias. A idade das crianças da turma, tal, 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 tal. Enfim, o que você quiser, tá? Esses números representam. E esses números foram colocados nessa tabela aqui. Tá? Peguei aqui da apostila da professora. Vou botar o nome da professora. Esqueci o nome dela. Espera aí que eu vou ver isso agora, porque é maior vacilo se eu não falar o nome dela aqui no vídeo. Né? Débora Cristina Brandt. Peguei na apostila dela de métodos quantitativos da editora Uniaselv. Beleza. E aí eu já reparo que quando ela traz isso aqui, que tem um problema que aqui não é 26, que é 9. É uma outra questão que era 26. Depois. Então o que isso acontece? Como que eu interpreto essa tabela aqui? Né? Como que isso acontece? Meu Deus, que fala estranha. Tem os números que apareceram, né, na sua amostra: 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Aqui é a quantidade de vezes que este número apareceu. Né? Então, o número 1 apareceu 2 vezes, o número 2 apareceu 2 vezes, o número 3, por aí vai. Aqui é a frequência de cada termo, né, de cada amostra, vamos botar assim. Ou seja, né, eu pego esse valor aqui, 2, apareceu 2 num total de 9. Então, 2 num total de 9. Isso dá 0,222 infinitamente. Por isso que aqui é 0,22222. Né? Esse 2 aqui, a mesma coisa. O 1 apareceu uma vez num total de 9. Por aí vai. Tá? Então essa é uma frequência. E repara que o somatório das frequências tem que dar 1. Né? Então, uma outra maneira de falar, isso daqui pode ser interpretado como a probabilidade. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre probabilidade. Então, qual a probabilidade de você escolher o acaso o número 1? 0,22222. Né? E voltando para a frequência, né, essa última coluna é a frequência acumulada. Então, esse primeiro acumulou 0,222, o segundo ele acumula 0,444, por quê? Porque é a soma desses dois. O terceiro ele vai acumular a frequência dele próprio mais os anteriores. Né? Então a frequência acumulada, ela é um somatório de frequências anteriores. Né?
Então, o último sempre tem que ter uma frequência de 1, senão não vai dar o total, né? Que é esse aqui. Bem, mas e a mediana? O que tem a ver com isso? Até agora eu estava falando como que eu interpreto essa tabela. Mas como que eu calculo a mediana nisso? Lembra que a mediana é o termo central. Tá? Essa reta aqui que está bem no meio. Tá exatamente no meio. Então, a mediana, como ela é o termo central, ela tem que estar exatamente no 50%, né? Ou no 0,5%, como está escrito aqui. Então vamos pensar aqui, olhando, quem me interessa é a frequência acumulada. Tá? Então só vou olhar para a frequência acumulada. Olhando para a frequência acumulada, onde que está esse 50%? Onde está esse 0,5%? Né? O 1 ele começa do 0, digamos aqui sim, e vai até o 0,2222. O 2, estou falando do 1, agora do 2. O 2 ele começa no 0,2222 e vai até o 0,44. O 3 ele começa no 0,44 e vai até o 0,55. Opa! Em algum momento entre o 0,44, 44, né, sei lá, em algum momento aqui, eu tenho o 0,5. Nesse intervalo, eu tenho o 50%. Então significa que a minha mediana, não tem espaço, vou escrever aqui embaixo, a minha mediana nesse caso é o 3. Porque o 3 aparece no 0,5, no intervalo onde está o 0,5. Né? Então por que escrever, olhar a tabela é muito fácil? Porque você só olha a coluna da frequência acumulada, no caso discreto, né? A gente está falando de caso discreto. A gente só olha a coluna da frequência acumulada e vê onde aparece o 0,5. Nem sempre vai estar lá 0,5, bonitinho assim, pá, né? Mas você tem que avaliar em que intervalo vai aparecer esse 0,5. Né? Nesse caso, do 0,44 ao 0,5. Que a amostra está contida do intervalo onde aparece o 0,5. Essa vai ser a mediana. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou falar no próximo vídeo sobre a mediana agora como uma variável contínua, quando a gente tem uma variável contínua. E é isso, gente. Falou? Um beijo, curte aí, se inscreve no canal, pergunta, faz comentário. Pô, ajuda o professor. Falou? Até mais. Ah, pessoal, não foge não, porque ainda me lembrei um caso aqui que é o seguinte, né? E se na minha tabela lá mostrar o 0,5, né? Os 50%, né? Como é que eu vou calcular a mediana? Então, é isso que eu vou mostrar aqui agora na tela. Bem, para quem viu os vídeos de média aritmética, né, e tudo mais, modo também, eu falo de um problema, uma questão com um dentista, o número, a quantidade de tempo de atraso que um paciente teve no dentista, né, ao ir ao dentista. Então eu peguei essa tabela lá da apostila da professora Débora e então tem aqueles dados agora em tabela em frequência. Né? Então como vocês podem ver, aparece aqui ó, o 0,50. Né? Então, já posso dizer que é o 18? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que acontece? Quem garante que não é o 21? Que o primeiro do 0,50 não é o 21? Termina no 18 ou termina no 21? Então esse é aquele caso
né, posso assim dizer, que a gente não tem um termo central. É o caso par. Tanto que aqui é 20. Né? Então, por não ter aquele termo central e a gente calcular a mediana de imediato, o que a gente tem que fazer? Uma média aritmética entre essas duas coisas. Então, a mediana, nesse caso aqui, vai ser 18 mais 21 dividido por 2, que vai dar 19,5. Tá? Então, era isso que eu tinha que acrescentar. Falou? Então, se tiver o 0,50 ali, toma cuidado com isso, principalmente se tiver um número par de amostras. Falou? Um beijão.